Olá, tudo bem, queridos e queridas? Mais uma vez, eu sou o jornalista Pedro Mendes, diretamente aqui do Alerta Criminal, aqui no Alerta Itapevi, Alerta Oeste, e a gente hoje está com um caso muito triste, um caso muito especial que é para chamar a atenção de todas vocês mulheres, de toda a população, mas principalmente das mulheres que são mortas, vilipendiadas, assassinadas todos os dias aí nas ruas do Brasil, dentro de casa, por aqueles que deveriam proteger. Nós vamos falar do caso aqui da Nathalie Pinheiro Rosa, Nathalie, né? Isso. E eu tô com a irmã dela aqui, que é a Aline Pinheiro Rosa. Ela foi assassinada esse final de semana em Itapevi. Faz quantos dias? 5 dias. Há 5 dias atrás. E a gente trouxe ela aqui, exclusivo, a irmã dela, para dar o depoimento, para contar a história de como tudo aconteceu, para mostrar para as pessoas que é muito perigoso hoje. As mulheres de hoje em dia têm que tomar muito cuidado, porque existem monstros que estão espalhados, escondidos na nossa sociedade, e nós temos que tomar cuidado. Muito prazer, Aline, tudo bem? Prazer, tudo bem. Olha, eu te trouxe aqui hoje para você contar a história da sua irmã, para você alertar essas mulheres. Eu já sei que você é uma pessoa evangélica, porque a gente falou antes. Isso é muito importante para você avisar para essas meninas de hoje que elas têm que tomar cuidado, porque o mundo está muito perigoso, verdade? Sim, demais mesmo. O que aconteceu no caso da sua irmã? Sua irmã foi assassinada com muitas facadas esse final de semana pelo seu marido, aquele que devia proteger, né? Exato. Como que foi a história da sua irmã? Ela já vinha sofrendo um pouquinho, tinha algum histórico. Ele estava mostrando, né? Já demonstrava histórico de agressão com ela. Então você já tinha esse relato na família, né? Sim. Uhum. Embora ela não falava que estava tudo bem, que estava tudo normal, talvez ela já tinha entregue ali, né? O relacionamento, achava que estava tudo bem ou que poderia até mudar. O que muitas das mulheres acham, né? Que não vai mais acontecer. Sim. Porque tudo começa com aquele primeiro tapa, né? O segundo tapa, aí começa batendo, começa agredindo verbalmente, depois chega na vias de fato, né? Exatamente. E ele já tinha dado facada nela antes, você comentou? Sim, no começo do ano ele já havia agredido ela, ela até acabou não fazendo o boletim de ou se achava que estava tudo bem e acabou não fazendo boletim de ocorrência nem nada referente a ele, a esse caso. Quanto tempo que eles estavam juntos? Mais ou menos 1 ano. 1 ano e já aconteceu essa tragédia. Você conhecia esse vagabundo, esse safado? Bota a foto dele aí, Wendel. Eu tive contato com ele uma única vez. Foi do ano, né? Tá preso esse verme, né? Foi preso. A delegacia da mulher, a DDM, correu atrás, né? A gente ainda estava para fazer a liberação do corpo dela, né? Na terça-feira, que a gente localizou o corpo mesmo. Ficamos sabendo, foi na segunda, né? Que foi dia 9. E a gente ainda ali tentando fazer a liberação do corpo no IML na terça pela manhã. E ele já estava sendo rastreado, na verdade. Ele foi preso aonde? Em Minas. Em Minas Gerais. Olha que vagabundo sem vergonha. Matou a menina aqui em Itapevi, foi pra Minas Gerais, queria viver uma vida tranquila. Tranquila, longe dos holofotes, sendo que cometeu um assassinato cruel e covarde. Olha que vagabundo, sem escrúpulos. Quantos vagabundos existem nessa sociedade aqui de Itapevi? Fora no Brasil todo. Quantos monstros desses? Quantas mulheres vão apanhar até morrer, tomar facadas? A pergunta é uma coisa muito importante, Aline, é que as mulheres, principalmente mulheres bonitas, como a sua irmã, como você, sofrem muito assédio desses homens que às vezes tem uma eles falam que é ciúme, mas não é posse, né? Sim. É posse da mulher, aí começa a bater, espancar e fazer essas coisas ruins. Um objeto, né? E ela deixou uma vez, deixou duas, ele acredita e ele sabe. Ah, eu fiz uma, fiz duas, ela tá deixando, eu vou fazer sempre. E era o que estava acontecendo. E você ficou sabendo por conta das outras pessoas que falavam? Sim, por conta das pessoas. Ela vinha para casa do meu pai, que morava próximo, né? Saiu da casa do meu pai para poder morar com ele. E sempre aparecia com manchas, roxo, o olho roxo, falava que caía. Esse vagabundo fazia o que da vida? Ele era jardineiro.
Jardineiro do inferno, né? Tem que morrer, queimar no fogo do inferno. Aline, aí seu pai comentava com você, você ficava sabendo por conta do seu pai. E como foi o fatídico dia que você ficou sabendo do falecimento da sua irmã? Como é que foi? Conta pra gente a história aí. Eu estava em casa, né? Porque eu moro num bairro próximo a eles. E estava meu pai e minha sobrinha. Ela não, os filhos já não estavam com ela. Como ela foi morar com ele, graças a Deus, porque se de repente as crianças estivessem lá, né? Teriam até visto, Os seus presenciado. sobrinhos poderiam ter morrido Isso, também, né? Então, aí a vizinha dela, né? Olha, tem polícia aqui, aí você precisa vir aqui. Seu pai também tá aqui no local. Eu já estranhei, porque o círculo de amizade dela não é o mesmo que o meu. De repente, opa, tem o meu número de telefone, meu pai tá no local, alguma coisa que aconteceu. Eu me ajeitando, me arrumando, a menina, Aline, você precisa vir rápido. E aí já estremeceu a perna, né? E aí a menina, eu vou ser sincera com você, ela entrou em óbito. Nossa senhora. Por mais que vocês não tinham tanta proximidade, né? Porque a vida separa a gente, né? Sim, sim, até porque é questão de trabalho, É. né? Horários são diferentes. Óbvio que precisava de mim, eu tava ali 100% para no que precisasse. Mas a vida, ela vai separando a gente. Ela A vai gente, afastando um pouco. ela não tem tempo, às vezes, de ficar muito tempo grudado, né? Cada um vai tendo as suas mudanças na vida, os seus afazeres e acaba se afastando um pouco. Mas é muito dolorido você perder uma irmã de sangue, uma pessoa que estava com você desde a sua infância, né? Exatamente. Você lembra de momentos junto com ela, né? Muito, todos os momentos. Hoje, embora ficamos afastadas esse garoto aí, esse menino, porque não dá para chamar de homem uma pessoa dessa, nem de pessoa, né? E foi onde que a gente acabou se separando mais, porque eu estava ali tentando falar, olha, mas que eu não o conhecia, só tinha vida. Só de olhar para ele eu falava, sei, e ainda sempre assim falava com meu pai, porque aí meu pai intermediava ali as informações para ela. Vai com calma, vai aos poucos, né? Então vai vendo onde que você entra, onde que você sai. É difícil. E o seu pai, de fato, nem acreditou quando isso aconteceu, né? Não, ninguém ainda, todo mundo anestesiado, a ficha ainda não caiu, até porque meu pai falava, ele era muito bom moço. Ele recepcionava a gente super bem. À frente dela, quando ela não estava. Então, mas a questão é que esses maníacos pervertidos e assassinos cruéis, eles são bons de relacionamento, eles enganam muito. Muito bem. Por isso que a tendência dessas meninas, dessas jovens, é se interessar por eles. Porque eles são muito cordiais, muito cavalheiros no começo, eles são de fácil convivência, mas quando menos espera, eles cometem essas atrocidades. Exatamente. É assim. Por isso que muitas caem. É. Eu não sei de fato o que aconteceu para ela acreditar nele, porque ele já tinha saído de um outro relacionamento que ele já tinha agredido essa ex-mulher dele e acabou se separando por conta disso. Eu não sei, na verdade, o que apegou ela a ele, o que ele prometeu a ela, para ela poder ficar com ele e chegar nesse ponto, sabe? A sua irmã, ela tinha 2 filhos. 4 filhos. 4 filhos de outros relacionamentos. De outros relacionamentos. E esses 4 filhos, eles tinham contato com os pais ou você não sabe? Sim, todos têm contato com os pais, todos. Com ele, ela não tinha nenhum. Então ela é uma menina que ela estava tentando acertar, né? Ela estava tentando. Ela estava tentando acertar. Muitas mulheres hoje, às vezes a gente fala, né? Ah, mas a mulher já tinha 4 filhos de outro relacionamento. Isso daí não depõe nada contra ela, gente. Porque Deus criou a mulher para isso, para crescer e multiplicar, Sim. ter filhos, famílias. É esse o intuito da vida na Terra. Sim. É o que eu imagino, né? A gente tá ali, a gente nasce, a gente cresce e a gente quer uma família, né? Exatamente. Eu vou construir a minha família. Tem Exatamente. gente que quer filhos, tem pessoas que não. Ou tudo bem, tem pessoas que também não querem. Não quer construir uma família, quer viver sozinho. Só que uma frase que eu já ouvi, a gente não é o suficiente. Bastante que não precisa de alguém. É uma frase bem forte. Talvez ela estava tentando ali, ela não estava vendo o que estava acontecendo ao redor dela. A gente estava ali tentando informar ela do que estava acontecendo, porque para mim, que estava de fora, estava tudo
muito nítido. Conseguiria ter uma visão dela, mas ela não tem essa visão. Porque esses ambientes onde acontecem esse tipo de atrocidades, existe um pouco de malignidade. Como eu vou dizer pra você, existe uma espiritualidade maligna trabalhando na história. Entendeu? As pessoas não são maus porque são maus. Existem forças espirituais malignas. Então, dentro daquela casa, daquele lugar, já existe uma energia satânica para que aquilo. Não amenizando o que esse verme maldito fez com ela. Porque isso daí é um cara sem escrúpulos, covarde. Mas, quando o mal tá operando, ele vai operando sorrateiramente, devagar. Por isso que fica o alerta aqui, por isso que a gente está trazendo você hoje. A sua irmã já perdeu a vida, mas outras meninas podem evitar que isso aconteça. Exatamente. Aí você observava que tinha algum defeito na relação. Sim. Desde antes, né? Ele, no começo do ano, até tentou. Ela não estava na residência e a filha dela estava. Mexer com a filha dela até. Ah, ele já tentou mexer sexualmente com as meninas de quantos anos? 17. A mais velha dela tinha 17, da Nathalie. E os outros? 17, 16, 11 e 9. O que vai acontecer com essas crianças agora, Aline? Elas estão bem amparadas, Pedro. Elas já estavam amparadas antes, né? Ela meio que foi viver esse amor dela, que não era muito amor. E deixou os filhos para trás um pouco. Acabaram ficando, né? Pai, minha que é pai sempre ajuda. Eles estão muito bem realocados, graças a Deus. Sempre. Ah, então quanto ao apoio familiar, eles têm. Já tinha antes e agora vai ser mais que o dobro. O problema é que são jovens de 17 anos, 16, 11 e 9, crianças, 2 crianças e 2 adolescentes. Marca que fica, né? Perdeu uma mãe assassinada, facadas por um vagabundo sem vergonha. Coloca as fotos dela aí, Wendel. Tira a foto desse vagabundo aí, desse sem vergonha, que ele tem que queimar no fogo do inferno. Essas são as crianças, né? Na verdade, aí a minha sobrinha mais velha, essa maiorzinha, a bebezinha é filha do meu irmão, esse é o meu irmão, e a de vermelho é a minha. Ah, então você já é a sua irmã, a que faleceu, né? Isso. A Nathalie e o seu irmão também. Esse daí é o meu irmão. Somos em 3. Éramos em. Agora só tem vocês dois, né? Só nós 2. Aqui é o seu pai, você e ela. Isso. Até a fisionomia dela é totalmente diferente. Quando ela não tinha ele, sabe? O olhar dela muito diferente. Nossa, que triste, né? Aí você vê um outro semblante. Essa foto dela, é engraçado que antes dela se relacionar com ele, você vê que era uma menina, por mais que tinha ali as dificuldades, sabe? As limitações dela, veio de uma família humilde mesmo. Graças a Deus, nunca faltou nada, a gente sempre teve um pouco, mas foi o suficiente para todos. Como a maioria de todos vivem, né? Sim. De uma forma guerreira, humilde, né? Mas com dignidade. Sim. E é engraçado que depois que ela ficou com ele, o pouco que eu havia, o semblante dela era totalmente outro, cabisbaixa. Ela olhava pro chão, assim, sabe? Não tinha tanta vontade, não olhava olho a olho. Era nítido. Alguma coisa errada com ela tinha. Eu falava isso pro meu pai. Ela já devia estar passando o pão que o diabo amassou. Calada. Ela nunca pediu ajuda. Nunca pediu ajuda. Sendo espancada, sendo violentada, sendo torturada dentro de casa sem ninguém saber. Exatamente. Com medo. Nos últimos dias, eu acho que 3 semanas atrás, meu pai falou pra mim que ela estava trabalhando. Ela disse que estava numa logística e machucou lá numa máquina. Machucou o olho. Muito pouco provável. Não foi? Porque ela não estava trabalhando em logística. Ela não estava? Não estava. Ele que fez. Os vizinhos depois comentaram. Que safado. Deixa eu falar uma coisa pra você, Aline. Perguntar uma coisa que a gente quer saber. A sua irmã, nos outros relacionamentos, ela tinha problema também? Não tinha. E quando ela tinha, ela já saía fora, né? Então, sei que ela já chegou a fazer algum boletim de ocorrência de um dos pais, né? Porque não sei se só ameaçou.
eu acredito que nunca ninguém tinha relado a mão dela, assim, do pai dos filhos, sabe? Tinha espancado ela, né? Não, nunca aconteceu esse histórico assim com ela. Sei que tipo, mas se ela visse que fora, tanto pai, não, ela tava tentando, Por mais que fosse por difícil. mais que fosse Aos 31, ela era mais nova que você tem mais 34, nova, né? 34. Ela tinha 31 anos de idade. E- E outra coisa também que eu quero perguntar pra você é: este cara, provavelmente ele já devia ter alguma passagem por agressão à mulher, alguma coisa assim na justiça, né? Sim, isso aí que ela morava nesse mesmo tanto de Ele os já, sinais estavam bem claros, né? ele já era um espancador, né? Sim, sim. E verdade, não sei o que aconteceu pra esse ponto. Provavelmente usuário de drogas, né? Aquilo, né? Só vai acontecer. Porque o que acontece? Principalmente a bebida, que é uma droga lista, ela abre portas para que essas coisas entrem, Sim, entendeu? Porque muitas das pessoas têm alguns problemas mentais que não são diagnosticados, ou seja, já tem algum tipo de distúrbio. Quando ela usa algum tipo de droga, a bebida, uma droga lista, ou a maconha, a cocaína, o crack, enfim, ela fica mais agressiva. E essas drogas fazem a pessoa. Eles veem. Há relatos dessas pessoas, e vocês sabem disso, do que eu tô falando, muita gente vai concordar comigo. Essas pessoas, eles veem bicho, monstros. Às vezes eles acham que estão sendo atacados por monstros depois que usam drogas, bebem. Então isso é uma porta muito grande. sim. Pra que... Se apagasse a memória deles no dia seguinte, isso, né? Mas acaba justificando também. Mas uma pessoa que comete uma atrocidade dessa, de chegar a dar um monte de facadas na companheira, numa mulher, então, que é um ser mais frágil, que vocês, querendo ou não, vocês são mais frágeis. Sim. Entendeu? Pode ficar à vontade aí com o telefone, viu? Vocês são mais frágeis. Agora, a questão é, quantas mais vão morrer da mesma forma? Porque é preocupante a gente que tem filho, que tem filhas, qual será o amanhã desses jovens? Porque você fica com medo, você tem filha, mulher. Sim. Então você automaticamente, uma hora vai ter que entregar a sua filha na mão de um rapaz que vai levar ela embora, e aí você fica com medo de quem é de verdade esse rapaz. Então, a gente tá aqui hoje, a irmã dela faleceu, infelizmente, veio a óbito, por causa desse maníaco, safado, sem vergonha. Só que a Aline veio dar esse depoimento para tentar ajudar outras pessoas também, porque ela é uma pessoa muito consciente, para que não aconteça mais aí nas famílias que estão perdendo filhos e filhas o tempo todo, não é verdade, Aline? Sim, quantas acontecer, né? Porque é difícil você perder uma pessoa assim tão cheia de vida, uma história ainda, 4 filhos. Quantas mulheres ainda a gente precisa? Às vezes as mulheres antigamente eram porque muito seu lar. Acredito que precisa passar por isso, sabe? Você acha que o fato da mulher ser independente hoje, andar com as próprias pernas, fez com que aumentasse esses níveis de agressividade no homem? Aline Pinheiro Rosa, vamos lá, fazer uma pergunta para você muito interessante. Você acha que, por conta da independência financeira da mulher, porque hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres se sustentam por si só.
Você acha que por conta disso aumentou mais a agressividade dos homens, o ciúme, a posse em cima das mulheres? Pedro, homens não generalizando, porque quando a pessoa ela tem uma outra ali, isso o casal queira crescer junto é muito bom, porque se eu tenho, o meu esposo tem, é muito bom porque os dois crescem juntos. Chego a falar homens, assim, moleques, meninos. Às vezes a mulher ela tem um salário um pouquinho, vai deixando a mulher lá embaixo. Ele vai fazendo com que a mulher ela abaixe a cabeça para ele até chegar no ponto que ele quer. Ele quer estar por cima sempre. Tem homem que é assim. Ah, tá. Ele não quer se sentir inferiorizado. Não quer. Existe muitos como não existe. Eu digo antigamente, quando a mulher ela agora é mais visível essas coisas pra gente. Mas, claro, os casos estão viciados. Tinha assim, depende. Não que ela tem que aceitar. A mulher ela tem a sua independência, a mulher ela tem o seu posicionamento na sociedade mais forte, ela é uma voz mais ativa, né? E a mulher, ela precisa perder esse medo. Ah, mas eu tô aqui, a casa é nossa, ou a casa é dele, eu vou ter que sair, vou ter que... A mulher, ela consegue. Ela consegue. Eu sozinha consegui. Tenho a minha... Sair da minha casa pra dar uma... Tirando o valor que tinha e deu certo, deu muito certo. A mulher, ela precisa só ter coragem. Tem que tirar o medo dela, sabe? E porque vai dar certo, não tem outra opção. Vai dar certo e vai dar certo. Tem que dar certo, Tem que né? dar certo, tem que fazer dar certo. É verdade. E tudo bem, se tiver que voltar, tá legal, tá tudo bem. Mas ela vai fazer dar certo. Exatamente. Isso é muito importante você falar para todas as meninas, as mulheres que estão aí escutando, que vão assistir essa entrevista, que vai para milhares de gente nos nossos portais, nas plataformas. Então, muita gente vai assistir de muitos cantos do Brasil. E o que eu queria saber de você, faz 5 dias que a sua irmã foi assassinada. Não faz nem uma semana. Qual que era a personalidade da Nathalie? Ela é uma pessoa de briguenta, ela é uma pessoa muito de personalidade forte. Como que era a personalidade dela? Era brava, tanto que costumava a pessoa dela. Mas eu enfrentava, recuava quando eu sabia que eu precisava recuar. Sempre peguei no pé dos filhos dela, sabe? 15 anos. Então, assim, quase que a gente tinha ali, se ela precisasse sair, as crianças, bem, sair, deixar as crianças sozinhas, tava, pedir, sim, isso que ela Era uma personalidade muito forte, provavelmente ela morreu lutando, né? lutando. Pessoa que tive acesso, né? Como é que estava o corpo? Sou bem machucado. Essa grande garra, Uma mulher guerreira, né? muito. Eu tenho certeza de Não, pra ela deve mim, ter morrido lutando. de que sim, você vai vir em cima de mim. Isso por conta das marcas. Precisou ser escondido. Se assusta, né? Não poderia ser. Eu falei assim, porque essas marcas que ele tirou a vida precisavam ter que eu vi. Parecia que tava dormindo, sim, mas ela parecia. Ou seja, parecia que tinha alguma manifestação demoníaca ali com ela, né? É, Que fazia ela ficar daquele jeito, né? exatamente. O rosto de essa foto não é Pesado. tão pesado. O olhar dela, o olho dela, as fotos, sabe? É
acabar assim, desse jeito, dessa maneira. É, Nenhuma mulher merece. é terrível, né? É, muito. Já não caiu. Eu ainda tô respirando fundo. Ainda Sim, não sim, tive o você é muito tempo forte. Parabéns por você ser tão forte pra estar dando esse depoimento aqui pra gente. É porque quantas outras mais precisa ir embora? Segue, sabe? E ali tem, você não quer se intrometer, mas tem a polícia, tem um. Eles podem. Mas liga, ninguém precisa saber que foi você que chamou. Procura ajuda, né? Procura ajuda. Ajuda não quer dizer que eu sou a vizinha, eu vou ir lá, tá? Precisa ter um braço mais forte, né? Precisa. Tirei em cima dela. Chegou a bater. Naquele. Então, assim, a gente precisa. Uma mulher que tem que ir a outra. Precisa. Que bairro que era aquela casa ali? Amador Bueno, né? Bueno. É, eu tinha lido. Lá em Amador Bueno, a população parece que se revoltou e destruiu a casa toda, né? Quebrou a casa. Nada. Aquela casa lá dele, né? Não. Ele. Tem a casa dela e foi. Essas namoradas. E nesse interpério, no mesmo dia ele fugiu para Minas Gerais. Segundo. Dia seguinte. Mas ele já estava sendo procurado. Ainda não. Segundo. Já ele já estava, né? Situações. Ligou pro pai dizendo. Seu, família. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia. Ele matou ela e deixou ela trancada, trancou a casa e saiu. Sim. Deixou ela morta lá dentro. Uhum. Talvez se tivesse socorrido ela, teria tempo dela ter resistido, né? Ou você acha pelo mulher e não tinha como, as agressões foram muito fortes. Socorro. Não. Foi Com muito arma monstruoso. branca, né? Ferido. Ela, eu acredito. Foi aonde? No... Ele esfaqueou o pescoço dela. Provavelmente foi fatal. E depois de esfaquear o pescoço dela, ele proferiu outras facadas? Sim. Então a raiva desse animal era muito contra Era ela. literalmente um animal. Tem outro. Sabe que a gente, por mais que a gente ache natural nos dias de hoje, porque essas coisas estão acontecendo paulatinamente. Todos os dias tem mulheres sendo assassinadas por supostos maridos, porque eu acho que um cara que faz isso não é marido, né? Não é companheiro. É um monstro, né? Porque ele tá morando com a pessoa com quem ele se relaciona, com quem ele vive, com quem cuida dele, né? Porque a mulher, ela cuida do marido. Deita, dorme junto. Dorme junto. Ele, né? E fazer uma coisa dessa é a coisa mais cretina, mais covarde que a gente pode relatar. E isso ela sofreu. Assim, na frente das pessoas, ele é uma pessoa legal. E às vezes, o Pedro, a gente se confunde com sociais. Bom não você era falar aquilo. isso. Acompanhar ele o tempo todo era. Não era uma vida. E uma coisa que é interessante que eu apanhava, mas se metia. Só que ela foi
Ele tá vivo. Vítima da- É, a vida dela não volta mais, não tem. Por mais que ela tava aceitando aqui, ela foi. Ela é. E é muito, sabe? E aí agora, Órfãos. por mais que estejam bem amparados, como que fica? Eu perdi a. Não, essas lacunas, Aline, essas lacunas na vida, elas não são mais preenchidas. Fica um vazio muito Um grande. vazio muito grande. Tem certas coisas que você perde e você não recupera nunca Não mais. E aí, por isso que nós estamos falando para milhões de pessoas aqui pelo Alerta Criminal, Alerta Itapevi, Alerta Oeste, pela Soul TV, pelas páginas do Quai, do TikTok, pelas redes sociais, Facebook, para onde foram os vídeos. É uma coisa muito séria, que as providências precisam ser tomadas quando há esse tipo de situação ocorrendo antes. Sabe, a família muitas vezes fica com a mão engessada, não pode fazer nada mesmo. Os amigos às vezes não sabem nem o que estão acontecendo. Mas quando uma pessoa tiver indícios que estiver sendo agredida num relacionamento hostil, abusivo, é importante que as pessoas denunciem. Sabe? Não precisa, liga no 181, liga no 90, chama a polícia, mas eu acho que o pessoal, eu não sei se você vai concordar comigo, ele ainda tem muito aquilo do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? Eu ouvi isso. Você Eu não ouvi escutou? isso. E ela. Isso, eu fui pegar alguns que destruiu. Tive lá os filhos dela. Então fui Certidões de pra nascimento. guardar. Tinha algum. Sim. E aí uma pessoa falou. Mas amiga, que é de verdade, você tá falando. Só que a amiga que é amiga, querer. Tá bom, você não queria ir lá, mas chamasse a polícia pra ela. Exatamente. Não quer dizer, amiga de marido. A pessoa falou isso pra mim. Fala, Aí eu fala, falei as assim, pessoas tudo falam. bem, mas e a polícia? Porque ele não vai falar que foi você que chamou. Quem denunciou? Gente, foi uma mulher, Nathalie Pinheiro Rosa. A sua alma descansa em paz. 31 anos de idade. Deixou um filho de 17, um de 16, um de 11, um de 9. Deixou a irmã, pai, os familiares assassinada brutalmente na mão de um canalha, de um lixo. Que não tem como outra classificação para uma pessoa dessa. Não tem ressocialização, na minha cabeça não tem nada. E não me entra como que uma coisa dessa acontece e você falou que as pessoas falam isso. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como a sociedade tá fria, tá, sabe, com falta de Deus, com falta de amor. Sim. Porque, claro, a gente não pode deixar um culpado pra isso, né? Porque se de repente, se a vizinha se ligar, chegaram juntos. Nesse dia ele bateu nela? Sim. Tem relatos? Houve relato. Sim. Então te falaram que ele já estava espancando ela antes. Já analisar. Isso é difícil. Sua amiga. Porque na verdade a gente bem fala, mas estamos vivendo tempos difíceis. Sim. Onde a amizade verdadeira é só com Deus. As pessoas não são amigas mais de ninguém. Existe uma falsidade na sociedade. Tem pessoas que acham que estão rodeadas de amigos. É incrível, estão cegas. Principalmente o jovem de hoje em dia, tá? Ele acha que todo mundo é amigo deles. E não é amigo de ninguém. As pessoas têm que entender isso. Agora, deveria existir, se é que eu posso me pronunciar dessa forma, um sentimento mútuo de proteção uns com os outros. Sim.
E é o importante. Se colocar pessoa, né? Se fosse eu. Exatamente. Pessoa, Exatamente. Se colocar no lugar do outro. Porque você perdeu uma irmã de 31 anos, apesar do distanciamento que a vida faz com que vocês duas tiveram, que isso aí muitas irmãs, sim. muitos irmãos, era seu sangue. Ex- E o seu sangue foi derramado ali. Se a gente aceitar essa pessoa e tirou, A morte de causas naturais, há uma preparação. Todos sim, nós vamos morrer. Ninguém nasceu para semente. A vida ela vai se sucumbir mesmo. Você vai morrer. A sua existência aqui é rápida. Tá? Por mais que você viva 90, 100 anos, passa rápido. Porque é passageiro. Agora, morrer dessa forma, eu acho que ninguém merece. Precisam mexer nas leis, precisam olhar por essas mulheres, porque quanto mais tempo passa, mais mulheres perdem a vida. Os seus sobrinhos são todas meninas, todos meninos? uma menina A menina tem quantos anos? 17. A mais velha é a menina. Também tem que tomar cuidado com a cabeça dessa menina. Dos 3. Sim. Como que uma menina dessa enfrenta a vida com a mãe assassinada a facadas? E é a que mais chorosa, assim, sabe? Sim, mais, lógico. porque ela é a que estava próxima dela mais. Lógico. Precisa. Como que você. Qual reparação? Uma reparação financeira seria o caso? Não. Não há dinheiro que pague a vida. Não tem reparação. Não tem como voltar atrás. Até mesmo você que é irmã, isso é uma lacuna que fica aberta na sua alma pelo resto da sua vida. Às vezes a gente acaba se sentindo que eu poderia. Não. Né? Em qualquer tipo de. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Não tem esse tipo de pensamento. Jamais. Porque você não controla. Você não controla. A gente não consegue. A gente só consegue ir até onde a nossa mão alcança. Vai. Entendeu? A gente que acha. Algumas pessoas que acham que tem poder de fazer alguma coisa mais que as outras. Ninguém tem poder de Não fazer tem nada. poder. Tudo está nas mãos de Deus. As pessoas falam, mas por que Deus deixou? Deus deu livre-arbítrio. Essas atrocidades acontecem o tempo todo. A própria Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Então, orai e vigiai. Eu tô é cristão, é evangélico, é do candomblé, da umbanda. Não, não é religião. É questão do bem contra o mal. Nós estamos numa luta ferrenha. Numa luta muito desigual, porque o mal aqui na Terra, ele é soberano. E essas coisas estão acontecendo cada vez mais com menos espaço de tempo. Sim. Então, o que aconteceu com a sua irmã é uma coisa... Nenhuma palavra que a gente fale aqui nessa entrevista, nesse podcast, vai trazer a vida dela de volta. Só que abre precedentes. Você está aqui falando com essa força, com essa garra, para que outras mulheres se identifiquem e fujam dessa situação antes que aconteça. Exatamente. É isso. Acho que seja tarde, né? Antes que seja tarde. Porque a vida. Você tem 34 anos. 30. Já sofreu algum tipo de agressão de namorado, de Não. ex? Já teve uma relação tumultuada? Nunca tive. Ainda bem, né? Até porque a gente só tem uma vida, né? A gente precisa viver essa vida. Precisa fazer uma escolha. Precisa andar com alguém. Se eu dou um carinho pra pessoa, eu também preciso receber. É verdade. É uma mão. Dá pra viver só você dando um amor, Você precisa... o que você está dizendo aqui para as pessoas entenderem é que você precisa ter amor próprio, né? Sim. Primeiro eu. Aí eu vou me... Pessoa. Bem. Eu fico pensando como foi os últimos momentos da Nathalie. Porque isso daí remete a uma situação tão covarde e tão demoníaca que
Nenhuma criatura, por mais que fosse mal, merece passar por isso. Sim. Por essa tortura, por essa covardia, porque, de fato, eu sei que ela foi assassinada por arma branca, uma faca. Aí, né? Essa daí é ela. De rosa é ela. Essa menina cinza. A de- Agora ele é parecido, só que esse de azul. Essa daqui. Essa é só menina. É. Pequenininha. Ou seja, a família de vocês aí, É. né? Quem que bateu essa foto? Foi a mesma que. É verdade. É. Essa daí tá mesmo local, só que foi. Aqui quem tá aqui Aí é. eu tô Eu ia falar isso agora. Aí é você morena, né? morena. É o pequenininho? Olha, Aline, que família bonita e abençoada. Aí aqui, sabe que é um pouco. Esse é o dia Foi da um pizza dia de aí com as pizza que a crianças. gente fez. E assim, eu tentava, sabe? Fazer o máximo que. Essa família é uma bênção de. Sim. É que nem você falou. Eu fui até onde eu pude. Se não fosse conseguir ter essa estrutura, sabe? Como que meu. Já pensou ele lá? 31 anos. E ele cuidou. Tanto carinho, tanto zelo, com tanto esforço. Ser morta por um cara que. Eu dei uma faca dela. Ela caiu. Segundo informações, tá? Que eu tô com você. Eu fiquei com raiva e dei outras. E essas outras foram muitas. Muitas. Só tem uma que viver essa vida muito bem. A gente precisa escolher, Pedro, as amizades que a gente quer. Quem a gente quer andar. Qual é a história que eu quero falar para os meus filhos? A história que eu. Aí ele dando ali agora um pedaço da. Quantas outras Natalino sofrendo porque não tem força mais. Acha que tá tudo bem, já se entregou. Não é isso, a gente precisa sim ser forte. Precisa levantar a mão. Essa foto aqui nunca mais vai poder ser feita, né? Não vai. Vai. Porque agora cada um tá com o pai. Aí meu pai tá sozinho. Porque a gente casa, cada um construindo a sua vida, sua família. Eu não posso deixar ele pra lá. É verdade. A minha mãe já é falecida, ela que cuidava dele. A nossa história, assim, é bem doída, sabe? Pode falar. A minha mãe faleceu 13 anos. Era alcoólatra. Ela bebia muito. Quis sair da empresa para poder cuidar da gente, para poder trabalhar de camelô. Você trabalha em empresa que você é CLT, você precisa. Pequena, a gente. A mãe tá bêbada, a gente não tá por aí. Então ficava a preocupação dele. Você vê o cuidado dele com a família. Ele tava 100% ali para minha irmã. 100%. Porque eu não precisava tanto. Precisava dele. Porque quando me dava, minha mãe instrutora. Depois que minha mãe faleceu, ele se entregou pra bebida. Ele ficou bêbado também. Se entregou. Virou alcoólatra. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa sensacional. Um bom homem.
Ele tem um coração muito bom. Bom, Carinhoso com os filhos. demais. Sim, sabe, pra ela. Diz que era uma. Ele focava nela. Não era uma boa. Que sempre faltava. Tava ali 100%, não era 100%, mas sou você, cara, simplesmente ele. Se não tivesse eu, chegar na casa, cena muito mesmo, sabe? Aí você tomou a frente de tudo isso. É, se de repente não tem ele, se de repente não. Como ficaria o psicológico para ele não esteja. Veja que ele tá chorando escondido. Não tem como ele não tá. Não tem como ele tá bem. Não tá bem. Não tá bem. Ele tá tentando ali ficar bem. Troca essa foto, Wendel. Tentando ficar bem também, mas. E tá tudo bem, né? Que. Esse dia, essa foto aqui também foi um dia muito feliz de vocês, porque foi o aniversário, né? É, sim. Foi aonde? Que vocês fizeram essa festa? Você sabe que eu fico pensando. É uma atrocidade tão grande. E você passou por tantos problemas na sua vida já com a sua mãe alcoólatra. E mesmo assim permanece uma mulher forte, que agora tem uma missão muito mais importante do que antes, porque antes a família tinha os seus problemas, mas não tinha uma tragédia tão grande como essa que aconteceu aí na vida de vocês. Agora vocês têm uma coisa muito mais pesada, né? Sim. Um fardo mais pesado. Eu tô dizendo isso porque a gente não tem que, sabe, tentar amenizar uma coisa dessa. Tem coisas que não tem como amenizar. É inaceitável, né? Não. Perder uma pessoa assim. É inaceitável, é cruel e não tem como amenizar o sofrimento. Não tem, porque é um processo. Sim. Você precisa passar por isso. Você precisa chorar. E é nosso o processo, né? É É nosso. Nós fomos os escolhidos para passar por isso, né? É um processo. E aí eu tô aqui, Pedro, porque outras famílias não precisam passar por esse processo, porque é muito ruim. É muito difícil. E eu falo outra coisa para você. Ai de mim se não fosse Deus. Ai de mim se não fosse Ele. É muito forte na sua vida, né? É, muito. Precisa ser. Ele precisa ser o centro. Muito presente, né? É. E quando a gente tem Ele, tudo flui. Tudo vai indo bem. Tudo bem não tá bem todo dia. Mas vai caminhando, sabe? Pouco a pouco. Deus, ele dá a resposta de quando a gente mais precisa, ele nos ampara, né? Sim. Agora, pode colocar outra foto, Wendel? Dei pouquinho só pra ele. Deixa essa daí. Essa daí é muito bonita, porque se vocês estão os três aí, né? O pai e as duas filhas, né? Não tinha muita foto porque como ela morava lá e eu não morava, a gente ficava tirando. E o tempo que tava ali, aproveitava um pouquinho. E vocês são de uma diferença de idade de 3 anos, né? Chega a 2, né? Ela ia fazer 32 agora em dezembro, eu fiz 34 esse ano e meu irmão 36. Então, quando eu era pequeno, vocês eram muito grudadas, Muito, né? muito. Você tem alguma história assim que você lembra, marcante de você com ela? Nossa, é incrível como que as coisas acontecem, né? Eu tava lembrando, você tava lá, não, que O corpo tava lá ainda. Tava lá ainda. E eu tava refletindo e eu olhei assim, de repente, pro lado, era
como se fosse nos fundos da casa onde que a gente nasceu. E aí me veio, depois eu vejo se eu acho a foto ou encaminho pra você. Os 3 pequenos, né? E aí no fundo tinha uma balança, era muito legal. E tinha um terreno assim, meu pai tava, a gente corria, escondia. Ficava balançando. Era. E foi bem nos fundos, assim, do outro lado do bairro, mas deu nos fundos, porque naquela época ainda não passava ônibus, não tinha asfalto, Sempre em Itapevi. sempre ali, sempre. Você sabe que o fiel retrato do Brasil são pessoas humildes que nem você. São as grandes mães, né? Que nascem, são de famílias humildes e que criam seus filhos de uma forma heróica, porque a vida não é fácil. Não, Viver requer força, porque todo dia é uma batalha. Se acorda de manhã, é você contra o mundo. é, São problemas, contas e filhos e desejos e sonhos. Então, eu queria dizer que eu vivo em você uma mulher muito forte. E mesmo que tudo isso aconteceu, tenho certeza, Deus vai te dar força para amparar toda essa galera aí. Porque vai ter muita coisa pela frente. Porque esse processo de fortalecimento, ele é um processo que ele vai durar pela sua vida toda, porque esses jovens que estão aqui também, o seu pai, você mesmo, vai precisar de forças. sim, Porque o psicológico fica muito abalado. Por mais que você queira mostrar que você tá forte, que você seja forte, que Deus tá te amparando, o psicológico fica muito abalado. Não é uma coisa fácil de digerir quando alguém vai e assassina os seus. Porque não foi um vizinho, não foi um cara que você não conhecia. É sangue do seu sangue. É a mesma coisa que derramassem o seu sangue. sim. Não foi mais um fato que eu assisti ali. Não, não. Aconteceu na sua família. E isso não é que você... Não é um vitimismo, né? Porque a pessoa que morre, a Nathalie, ela faleceu. Pra ela, acabou. Mas as pessoas que mais sofrem são as que ficam. Sim, porque precisa continuar. Precisa continuar. Você precisa continuar o jogo da vida. É, Até o fim dela, quando Deus fala assim, ó, vem cá que você tem que ir embora também. é verdade. O que você fala para essas pessoas que passam por essa situação todos os dias de ser espancada, morta, vilipendiada? Eu fiz um texto, posso ler ele? Eu gostaria. É um pouquinho longo, Não, mas todo espaço eu do fiz mundo ele aqui. refletindo, sabe, na história. Eu acho que vale a pena. Não, você vai ler sim. O espaço é seu hoje aqui, querida. Respondendo o que você me perguntou, eu acho que nesse texto tem todas as respostas que você está me perguntando. Leia sim que vai ser muito bom. Coloquei até uma trilha sonora nele, lá depois você vai ver. Pode ler? Pode. O dia tão temido chegou e foi exatamente 8/9, uma data que ficará para sempre na memória. Minha irmã Nathalie, dessa vez não conseguiu se defender e nem sair ilesa. Tamanha crueldade vinda de um homem que tinha que te dar amor, carinho e nada mais. Nossa família está dilacerada. Nossa ficha não caiu. Será que um dia vai cair? Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Meu pensamento varia. Lembro de quando a vi pela última vez com vida. Brava comigo. Ora o pensamento vai em quando éramos crianças. Outras em como você dava trabalho. Também me lembro de você grávida, como mãe, irmã, filha e neta. A última imagem que eu vi foi no IML. Parecia que estava dormindo, mas estava sem vida e com marcas de crueldade. Rosto bem machucado, roxinho, mas estava com seu semblante de quando você não vivia com ele. Eu preciso ser forte porque eu não posso desistir agora. Olha a multidão de pessoas que você me deixou para tomar conta, aquilo que você comentou. Sabe, eu estava sentindo uma paz no seu velório, dia 9/9. Não sei explicar, mas tinha certeza era Deus.
Júnior, a pessoa a qual você acabou escolhendo para partilhar a vida, fez exatamente o contrário. Júnior, réu confesso e covarde. Dou eu ler o que ele fez com você naquela folha. Uma certeza eu tinha, a justiça do homem é falha, mas a de Deus não. Eu estava pedindo por socorro há 1 ano. Sabe a paz que eu senti? Era Deus cuidando. Eu já estava clamando por justiça. Ela está sendo feita. Sim, ele está preso. E vai cumprir o que precisa cumprir. É doído falar de amor nessa ocasião, mas quantas Nathalie não existem por aí e esperam apenas receber um amor leve? Mulheres, sejam fortes e corajosas. Somos frágil. Precisamos ser cuidadas com muita paixão pelo companheiro que escolhemos dividir a vida. Irmã, eu vi as suas marcas que precisaram ser cobertas para quem te viu pela última vez, que foram feitas com uma arma branca, num ato de crueldade e fúria. Eu percebi o quão forte e corajosa você foi. Que a sua história sirva de testemunho para edificar outras mulheres que travam batalhas como a sua. Sentirei saudades e te amo para sempre. Nossa, muito forte esse texto, viu? Realmente é o que eu tinha perguntado pra você, o que eu tinha falado pra você, né? Que a sua missão daqui pra frente é uma missão muito forte. E esse rapaz que matou ela, esse Júnior, a cadeia é pouco pra ele. Ele tinha que apodrecer e queimar no fogo do inferno. Essas pessoas, elas são pessoas do mal. Tem gente aqui que não tem luz nenhuma na Terra. Porque não é possível que um ser humano que tenha luz... Já assassinar uma pessoa, sabe? Eu tô dizendo que um assassinato de uma forma... Se há aqui uma forma correta pra fazer isso, mas... que não seja covarde que nem ele. Porque uma mulher indefesa dessa, sabe? Não tem defesa contra um homem armado com uma faca na mão. Sim. Que defesa que ela, mesmo se ele tivesse desarmado, que defesa que ela esboçaria contra ele? É frágil, né? A mulher É frágil. É muito frágil. Então eu acho que tudo que for falado desse vagabundo sabe, é pouco, porque todos esses casos que acontecem, desses feminicídios, sabe, desses crimes passionais, e que a sociedade vem cada vez achando por natural, porque é a sua irmã, mas não é a irmã de fulano, então fulana não tá nem aí. Sabe, tá doendo só em você, não dói nos outros. O que a gente precisava era de uma reparação moral, que as pessoas começassem a fazer que nem tempos de outrora, se identificar com o outro. Eu lembro que anos atrás, quando eu era criança, na época dos meus avós, as pessoas, quando morriam um vizinho, era uma semana sem ligar a televisão, todos ficavam tristes, sabe? Era uma coisa terrível. Hoje não. Morreu hoje, amanhã é jogo do Corinthians, sabe? Amanhã é praia. Sabe, as pessoas precisam se sensibilizar. Quantas Nathalie Pinheiro Rosa vão ser assassinadas nesse país? E eu não tô falando de uma forma banal, de uma forma... Quantos canalhas que nem esse vão matar essas meninas? Sabe, vão estragar com famílias inteiras. Porque a família está destruída. A única reparação que tem nessa família que eu vejo é Deus. Porque sem a presença dele destrói, desmorona tudo. Não tem. Por quê? Quando vai uma engrenagem dessa embora, fundamental, de uma forma banal desse jeito, vocês já perderam a mãe há 13 anos atrás. Agora vai a irmã, desse jeito. Como é que fica a família, gente? Que resposta? O que falar para uma menina dessas, de 34 anos, com a vida toda pela frente ainda, mãe de uma menina de 15 anos, que vai ficar traumatizada pro resto da vida com uma situação, porque fica. Tá? Fica traumatizada. Não é... É uma coisa que é incontrolável. Não depende de você. Não depende. Vem na mente, né, o tempo todo. Sim. Você lembra da pessoa, né? Sim, você lembra, você acorda lembrando, você tem momentos que você vai estar sorrindo, mas vem ela na mente. Isso daí é uma coisa terrível e cruel, que ninguém deveria passar por isso. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia com ela, que foi a pior tragédia que pudesse acontecer, mesmo que ela tivesse N defeitos.
Mesmo que ela fosse uma das piores pessoas desse planeta, ela não merecia esse fim trágico. Não merecia. Ela não merecia. Ela era um portal, ela trouxe 4 luzes pro mundo. Sabe? Era um portal de luz, uma mãe. Sabe? Uma pessoa que trouxe pessoas, vieram através dela. A vida dela era viver, envelhecer com os acertos e erros e morrer de uma forma natural, de uma doença, de um problema, não esfaqueada por um vagabundo canalha. E esse senhor agora, como que fica? Qual a sustentação? Porque a pessoa não fala nada, viu, gente? O pai tá sofrendo demais. Ele não fala nada pra não esboçar fraqueza pra outra filha. Pra não desmoronar a casa inteira. Porque ele é uma pessoa que... Ele tem uma consciência. Porque se ele cair desse jeito aí na frente da filha, todo mundo cai. Mas com certeza tá com o coração em pranto, sangrando. E quando que dura? Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura esse sofrimento? Quando você entrou naquele IML e você viu essa menina lá deitada naquela... Eles puxam a gaveta, né? Como que foi? Ela tava deitada. Parecia que tava dormindo mesmo. De lado, sabe? Nua. Ela tava coberta. Coberta. Eu acho que por conta da quantidade de perfurações. Isso, eles acabaram encobrindo e deixou um pouco só o braço e um pouco mais o rosto mostrando. Foi difícil, assim, né? E não dá pra tirar aquela imagem embora Você entrou sozinha? sozinha. Falei pro meu pai, olha, Não, deixar ele entrar eu não. preciso ir ali na recepção, mas eu já volto. Eu pedi um almoço, vai almoçando aí. Aí eu fui lá. Aí quando eu voltei, terminamos de comer. Você tomou um baque na hora. Ou não? Eu não. Eu fiquei... Suou frio a mão, né? Antes de entrar na sala. E eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, né? Então, fiquei imaginando como será que vai ser. São situações que a gente não espera que aconteça. Eu nunca imaginei que fosse acontecer. Nada. Estamos fadados a tudo na terra. Estamos fadados a tudo na terra. O sol, a chuva, o vento. O que temos que entender é que como vamos passar por tal situação? Você, graças a Deus, graças ao bom Deus, é uma mulher que, pelo que eu estou conversando aqui, já conversei antes nos bastidores, a gente já vem se comunicando. Sim. Você tem uma espiritualidade boa, você é uma mulher de Deus que busca o seu caminho. Tem a sua fé. Porque sozinha Não vai. não vai. E aí, quando eu cheguei, é engraçado. Fala assim no momento trágico, mas Deus estava ali comigo, sabe, Pedro? E aí o rapaz falou, olha, você precisa reconhecer. Ele só abriu a porta, nem falou comigo, eu já tinha visto. Eu falei, é ela. Aí ele falou assim, reconhece? Eu falei, é ela. E o semblante dela tava de calmaria. Não tava aquele semblante, sabe, que ela tava escasso. Eu assinando ali, assinei, mal consegui assinar. E voltei com meu pai. Ah, não. Vamos embora. Não, mas precisa. Já liberei. Sério? Já liberei. Vamos pra casa. Aí fomos pra casa. Esperamos um pouquinho, aí depois fomos pro cemitério. Que ML você foi? Osasco. Osasco. Olha, eu tenho uma coisa pra falar pra você e pra todas as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir depois esse podcast. Hoje as pessoas não assistem mais nada inteiro. Eles assistem cortes, né? Pedaços. Sim. É muito difícil a pessoa assistir uma entrevista inteira. Mas você é uma mulher que merece todas as coisas boas. Porque você vai ter que ter muita força para enfrentar o que vem pela frente. Não coisas ruins, mas para ter equilíbrio, para conseguir levar os seus sobrinhos, seu pai, a sua filha, que também fica traumatizada. Isso. Sim, fica. Porque quantos anos tem sua filha? 15. 15 anos. Quando você tem 15 anos, você é uma criança. É um Tá? bebê ainda, É um né? bebê. Os jovens de 15 anos, eles acham que sabem tudo do mundo.
Mas eles são crianças. E essas crianças, passando por um trauma desse, são crianças que passam por um trauma na família e elas ficam apavoradas. Porque da mesma forma que aconteceu com a tia dela, ela tem medo que poderia ter acontecido com você Sim. também. Eles ficam imaginando. Ficam. Aconteceu com ela, pode acontecer comigo, Sim. tá próximo, né? Pode acontecer com ela, pode acontecer com a minha mãe, Sim. tá? Pode acontecer, eu posso perder minha mãe também. Então, é um fantasma que ele, querendo ou não, ele vai estar sempre perseguindo a mente de vocês. Sim. Só que de contrapartida tem um Deus que está num trono poderoso lá no céu, que ele arquiteta tudo o que acontece e ele cobre vocês com o poder dele. Cobre. E ai de nós, se não fosse ele, né? Sim. A força vem dele, tudo é dele, tudo é pra ele. Sim. E se não fosse ele, eu não teria nem conseguido conversar aqui com você. A Bíblia Sagrada diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando há esse tipo de destruição, de morte, o inferno inteiro bate palma. Só que de contrapartida, Deus revigora, ele traz a luz. As pessoas falam, por que aconteceu tragédias assim? Por que Deus não impediu? Aqui na Terra nós estamos num laboratório, existe o livre-arbítrio. A pessoa faz o que ela quer aqui. Só que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Sim. Então, se a pessoa fez uma coisa ruim, ela vai colher coisas ruins. Ô Pedro, é algo que eu tenho pra dizer. Pode falar. As pessoas falam assim, a justiça do homem ela é falha. Ela é falha sim. Mas quando o homem, ele quer fazer a coisa certa, ele faz. Eu falo isso porque a minha irmã, ela morreu no domingo. Na segunda noite, ele avisou que tinha matado ela. Na terça-feira, eu ainda não tinha liberado o corpo. Mas sem eu saber, já estavam na casa dele. Já estavam na localização dele em tempo real. E a paz que eu estava sentindo era Deus que estava me preparando, porque eu falei, agora, depois eu vou ter que clamar por justiça para poder prender ele. Eu não precisei ir muito fundo, porque o Deus ele é muito grande. A justiça do homem ela é falha, sim. Mas quando tem homens bons, que faz trabalhos bem feitos, a recompensa ela vem. O trabalho da delegada da DDM, posso falar nome? Pode, lógico, deve. De Barueri, que foi a Bruna. A delegada fez Bruna? um trabalho sensacional. A Francine, que é a nossa delegada aqui da DDM de Itapevi, também um trabalho Espetacular. me acolheu de uma forma grande, como se eu fosse da família, e ela tá me acolhendo em todas as partes, viu? A doutora Francine. Doutora Francine. E os inspetores também, o inspetor Felipe e o Gustavo. Assim, eles me acolheu a minha família de um modo que testemunhas, todo mundo, sabe? O trabalho que eles fazem é gigantesco. Então, assim, a justiça do homem ela é falha, mas a gente ainda tem pessoas e homens que ainda trabalham muito bem. Eu queria parabenizar, inclusive todos eles que você citou aí, né? Da DDM de Itapevi, também de Barueri, né? Que é a doutora Bruna de Barueri. Sim. E a Francine aqui de Itapevi. E a equipe, né? Que são os inspetores. Felipe e o Gustavo. E também agradecer ao pessoal da Civil de Minas, né? Que foi onde capturou ele. A Civil, né? A Polícia Civil de lá, né? E eles fizeram um serviço extraordinário, porque se não fosse eles, né? Foi sensacional. Que cidade que ele tava lá? Teotônio, Eutófilo. Eutófilo, né? Teotônio Eutófilo. Isso mesmo. Nossa, ele tava longe já, hein? Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Embora essa tragédia tá aqui para exaltar ele, porque o tempo todo. Se não fosse Deus, foi muito rápido, né? Ali, como foi em casa, aconteceu tudo muito rápido. Pelamos, acabou que foi preso quando a gente praticamente chegou em casa do enterro, já estava passando que ele tinha sido preso. Você teve que ir em algum lugar fazer reconhecimento dele? Não, porque ele tá em Minas, né? Vai ser transportado para cá, né? Possivelmente. Sim, vamos fazer o transporte. A condução dele, porque ele vai ter que vai pagar aqui, né? O crime não foi lá, foi aqui. Provavelmente que ele paga aqui.
Ele vai começar a pagar aqui. Na verdade, pagar ele vai pelo resto da vida dele, né? Sim. Porque quem carrega uma morte dessa nas costas é totalmente, como se diz, não tem mais paz. Não tem, Não não vai tem. descansar. Não descansa. Não descansa. Inclusive tem alguns problemas de loucura, tá? Muitos até se matam. É muito Consegue pesado. aguentar. Não consegue a pressão, porque é muito difícil. Bom, foi muito bom conversar com você. Infelizmente, num tema tão forte, Sim. e numa tragédia muito forte que aconteceu na vida da sua irmã e na vida da sua família. Queria que você deixasse um recado para todas as pessoas que estão assistindo a gente aí, para as jovens, para os familiares, o que você quiser falar, o microfone é seu, tá aberto aí. Eu quero agradecer, né, primeiro a Deus por ter conduzido a tudo e até aqui. Agradecer também as pessoas que estiveram com a gente, que estão com a gente, né, que é os familiares nesse tempo todo e amigos. Pessoal da delegacia da DDM de Itapevi, de Barueri. Esse fica o agradecimento e também do pessoal civil lá de Minas. Esse meu agradecimento. E as mulheres, né, sejam fortes e corajosas. A gente merece o melhor dessa vida. Você sabe que hoje essa entrevista com você, eu vou dizer para você uma coisa aqui. Você é uma das mulheres fortes que eu já conversei. Mesmo passando por essa situação, você se mantém forte. Porque não é possível que você esteja tão forte assim. Mas você não tá sozinha, Deus tá contigo. Tá comigo? É por isso que você tá com essa força. Sim. E ele se faz presente, e ele é forte, ele é luz, ele é vida. Então, meus parabéns por ter essa força. E se Deus quiser, a sua família vai se reerguer. Vai sim. Bom, a todos Obrigada. vocês, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Esse foi mais um Alerta Criminal. Fiquem com Deus.